Oi, tudo bem? Eu sou o professor Renato Tavares e agora nós vamos falar sobre formatos jornalísticos para vídeo e televisão. Então, a primeira questão importante é diferenciar o que é gênero e o que é formato. Gênero é a categoria maior. A gente geralmente pensa no gênero relacionado ao objetivo. O que você pretende com aquele programa? Você quer divertir, você quer informar, você quer vender? Então, a gente tem o gênero jornalístico ou o gênero informativo. E o formato é o como. Como que eu quero informar? Né? Eu quero fazer uma nota, eu quero fazer um telejornal, eu quero fazer um documentário, um boletim, um programa de entrevista e debate. Então, o gênero é a categoria maior e dentro do gênero cabem vários formatos e é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? Quais são os formatos dentro do gênero jornalístico. O formato mais simples que a gente tem para jornalismo audiovisual é a nota. A gente tem a nota pelada, também chamada de nota seca, que é aquele texto curto que o apresentador lê para a câmera, fala para a câmera sem nenhuma imagem de cobertura, sem entrada de repórter, sem link de externo, sem link de externa. Por isso que esse é o formato mais simples. Agora a gente pode ter a nota coberta, que aí você tem um formato curto, com alguns momentos ali de voz off do repórter ou do apresentador, ou pode ser o tempo inteiro, e imagens de cobertura acompanhando essa voz off. Então, a nota coberta, como diz o nome, ela tem as imagens de cobertura, né? E a gente tem também um formato chamado nota-pé, ou serviço, que é aquele texto que o apresentador fala depois da exibição da reportagem, né? Então, a gente sabe que a reportagem começa com a cabeça, que é o texto que o apresentador fala para chamar a matéria, e se for necessário acrescentar algo depois da exibição da reportagem, essa fala depois da reportagem a gente chama de pé ou serviço, né? E por que serviço? Porque muitas vezes pode estar relacionado à divulgação de um site, um telefone, uma data, uma duração, um endereço, alguma coisa do tipo, né? Depois nós temos o boletim. O boletim é um programete jornalístico, né? Um programa curto, ele pode ter de 1 minuto até no máximo 5 minutos. Um bom exemplo é o G1 em 1 minuto da Globo, é um formato de boletim, ele não é um telejornal. No boletim, você pode ter uma sequência de notas, 2, 3, 4 notas, peladas ou cobertas. Alguns boletins um pouquinho maiores podem chamar até um repórter num link de externa para uma entrada ao vivo, né? Então, quando a gente faz o formato de boletim, é comum que ele apareça algumas vezes ao longo da programação e é um formato muito interessante, por ser curto, ele pode servir tanto para a internet quanto para a televisão. Aí a gente tem o flash. O flash são aquelas entradas no break, no intervalo dos programas. Então, um flash falando de algo local, ou de um acidente, ou de algo que já estava previsto, ou de uma transmissão esportiva, ou de uma transmissão de evento. Então, o flash, ele não está dentro de um programa, ele é aquela entrada do repórter durante o intervalo da programação. Aí nós temos a reportagem, né? Geralmente em torno ali de 1 minuto e meio até 4, 5 minutos. Então, a reportagem, você já tem a figura do repórter, você pode ter voz off, imagens de cobertura, entrevistados fazendo as sonoras, né? Dando depoimentos para a câmera, ou até mesmo entrevistas dentro da reportagem, aparecendo pergunta e resposta. Se essa reportagem for muito longa, for muito aprofundada, a gente tende a chamar de grande reportagem, o que é muito comum, por exemplo, nos programas de revista eletrônica, como o Fantástico, o Domingo Espetacular, esses programas exibidos aos domingos, né? Ou naqueles programas também de jornalismo investigativo, muito comum a gente ter a grande reportagem. Então, existe também o programa de grande reportagem, que é nessa linha, por exemplo, do Globo Repórter, né? Do Profissão Repórter, do Repórter Record, do Câmera Record, são programas de grande reportagem. O próprio Globo Repórter, lá no começo, ele chegou a ser documentário e depois ele passou a ser um programa de grandes reportagens intercaladas por cabeças do apresentador em estúdio. Aí a gente tem o documentário que pode ter ali diferentes tipologias, mas quando a gente fala documentário, a gente espera um produto aprofundado, com uma duração maior, que não necessariamente precisa ter a figura do repórter. E a gente tem os programas de revista eletrônica. O programa de revista eletrônica, geralmente,
tendem a ser mais semanais do que diários. Nesse caso, a gente pode ter o grande exemplo do Fantástico, como a revista eletrônica mais conhecida da TV brasileira, mas pode ser o Domingo Espetacular, pode ser um programa cultural. E dentro da revista eletrônica, você não precisa ter só jornalismo, você pode ter doses de entretenimento, de quadros de música, de quadros de humor, mas você também veicula reportagens ou grandes reportagens. Então, geralmente, a revista eletrônica, você tem apresentadores que, ao vivo ou de maneira gravada, interagem com conteúdos gravados, como as matérias, né? E a gente tem o telejornal, né, que é um formato clássico, geralmente quente, mais hard news, com exibição diária, né, no caso do Brasil, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Fora do Brasil, em TVs abertas, em canais por assinatura no Brasil, é muito comum a gente ter telejornais diários, que passam de domingo a domingo na programação. O telejornal ele é interessante porque ele agrega nele diferentes formatos jornalísticos, né? Então, a nota, a reportagem, a entrevista, né? A reportagem maior, a reportagem menor, né? Então, a gente tem vários formatos dentro de um telejornal. Se a gente for para um lado mais opinativo, dentro do gênero jornalístico, nós podemos falar do editorial. O editorial é a opinião de quem? É a opinião da empresa, do veículo de comunicação, do conglomerado de mídia, daquele grupo. Então, o editorial não é a opinião do comentarista especificamente, ou de um apresentador, ou de um crítico. Ele é a opinião oficial do veículo. Já quando a gente fala comentário ou opinião, aí sim é de um profissional específico e não do órgão de comunicação. Então, você pode ter o comentarista esportivo, o comentarista econômico, o comentarista político. Agora, quando a gente está na área de arte, cultura, gastronomia, é mais comum a gente ter a figura do crítico, então a gente tende mais a chamar o formato de crítica do que de comentário. E tem um outro formato menos usual, que é a crônica, que a gente faz essa mescla de jornalismo e literatura. Ele tem um componente ali subjetivo forte, porque coloca a impressão pessoal do repórter, do realizador, ele faz ali uma análise mais poética, ele relaciona com elementos do cotidiano. Então, a gente tem, por exemplo, crônicas sendo feitas, às vezes, em programas como o Globo Esporte. A gente tinha crônicas exibidas aos sábados no Jornal Hoje, com cada correspondente internacional da Globo, pegando um fato ali ou uma característica do cotidiano daquela região de outro país e fazendo uma matéria em formato de crônica. A gente também pode elencar aqui outros formatos, quando a gente quer discutir determinados temas, ou quando a gente quer ouvir o outro por mais tempo, com maior profundidade. Então, a gente tem o debate. A ideia do debate é que o apresentador seja mais um mediador para poder ouvir o que pessoas com diferentes pontos de vista têm a dizer. Ele pode, inclusive, controlar o tempo, né, nesse tipo de programa. Tem o formato de mesa redonda, que aí, diferentemente do debate, a gente assume uma postura mais ativa do apresentador. Ele também opina, ele fala em primeira pessoa, ele participa de maneira mais contundente, ele não é só um mediador. Tem o formato do painel, que é o menos usado dentre esses formatos por uma questão mesmo de estratégia de audiência, porque o painel ele não tem muito ritmo, né? Então vem a pessoa A e fala tudo que tem que falar, depois vem a pessoa B e fala tudo que tem que falar, depois vem a pessoa C, fala tudo que tem que falar, sem necessariamente você ter réplica, tréplica ou embate. Então, tende a ser um formato um pouquinho mais monótono para a televisão de hoje em dia. Aí a gente tem o programa de entrevista, que é quando predomina a entrevista, o formato de entrevista é o principal componente daquele programa. Então, por exemplo, Conversa com Bial, no caso da Globo, a entrevista predomina, é um programa de entrevista. Não confundir com talk show, que o talk show ele já mescla com o entretenimento, por isso que tem o talk da fala, mas tem o lado show. Então, programas, por exemplo, como Lady Night da Tata Werneck ou De Noite com o Danilo Gentili, são mais enquadrados como talk show e respondem mais para a área de entretenimento do que são enquadrados como programas de entrevistas e não respondem para a área de jornalismo. A gente tem a entrevista como um formato, né? Então, a entrevista ela pode estar dentro de um programa de revista eletrônica, ela pode estar dentro de um telejornal, ela pode estar no próprio programa de entrevista. E a gente tem a enquete, que muita gente chama também de Povo Fala ou Fala Povo,
quando é uma pergunta respondida por várias pessoas que não precisam ser profundas conhecedoras daquele tema. Geralmente é algo mais opinativo, mais subjetivo, né? Então, inclusive, uma enquete, ela pode ser um quadro à parte, ou uma enquete pode ser parte de uma reportagem, quando ganha essa conotação aí de povo fala dentro de uma reportagem maior, às vezes até para não ficar o especialista o tempo inteiro falando durante a matéria, ou não ficar só o especialista e o repórter. Aí, outros formatos que alguns autores classificam como jornalísticos. Os programas policiais, então programas como Cidade Alerta, Brasil Urgente, Alerta Nacional, os programas esportivos, como por exemplo o Jogo Aberto da Band, Globo Esporte, e diferenciar também é importante o programa esportivo da transmissão esportiva, porque a transmissão esportiva é aquela transmissão do jogo, que pode ter um pré-jogo, tem o jogo, tem o show do intervalo, tem o narrador, tem o comentarista de arbitragem, tem um repórter em loco, né? Então, a transmissão esportiva, ela também é considerada um formato diferente. Às vezes, um canal não tem o direito de uma transmissão esportiva, mas ele pode produzir e veicular programas esportivos, né? Então, aqui é interessante a gente fechar com o telejornal, justamente porque ele é um agregador de vários formatos, né? Ele tem a escalada, que é aquele resumo inicial das principais atrações do dia. Ele pode ter nota pelada, nota coberta, o link, que é aquela entrada ao vivo com o repórter da externa, tem a cabeça, que é a fala do apresentador chamando a reportagem, tem várias reportagens ali de diferentes durações, pode ter a nota pé ou serviço, que é quando o apresentador fala depois que a matéria é exibida, pode ter uma grande reportagem, se for, por exemplo, uma série de reportagens especiais dentro do telejornal, pode ou não ter comentário, opinião, né? Como, por exemplo, o Arnaldo Jabor no Jornal da Globo. Pode ou não ter o editorial não acontece sempre, ele é realizado em momentos muito específicos, muito pontuais, né? Pode ter a entrevista, um entrevistado dentro do estúdio, um entrevistado respondendo perguntas à distância, né? Tem dentro das matérias a passagem, que é aquele formato em que o repórter fala diretamente para a câmera dentro da matéria, que a gente chama de passagem, e falando em passagem, o telejornal também pode ter a famosa passagem de bloco, que nada mais é do que o a seguir, né? Quando ele vai para o intervalo, ele promete de uma maneira curta, sucinta, as atrações, os temas, as informações, os temas que serão abordados no próximo ou nos próximos blocos. E o telejornal, como é um programa que está na grade, ele tem as vinhetas também. Ele tem a sua vinheta de abertura, ele tem as vinhetas de passagem, que são aquelas vinhetas de ida e volta para intervalo, geralmente de 3 a 5 segundos. Ele pode ter vinhetas de quadros, se ele tiver um quadro específico, e ele pode ou não ter uma vinheta de encerramento, marcando ali o momento exato quando o telejornal acaba, ou pode simplesmente acabar com os créditos. Então, muito obrigado pela atenção. Eu sou o professor Renato Tavares e até a próxima.